Bem-vindos de volta a esse canal maravilhoso. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade. Eu também estava com saudade em conversar com vocês sobre vários assuntos, especialmente sobre filmes, sobre séries e sobre jogos de videogame. Mas antes de eu abordar o assunto, queria muito que vocês curtissem aqui esse vídeo maravilhoso e também curtissem o canal. E outra coisa, gente, compartilhe esse canal e esse vídeo pra galera, pros amigos, pra família. E ao mesmo tempo, se inscreva nesse canal maravilhoso que eu sempre estarei trazendo para vocês notícias, algo legal pra gente pensar junto, pra gente bater um papo e por aí vai. Bom, antes de eu entrar no assunto assim, eu queria muito que vocês entendessem um pouquinho da indústria dos videogames. Bom, quem já jogou videogame vai entender que quando eu jogava videogame, os gráficos não eram lá de grande coisa, eram gráficos bons e razoáveis, né? E hoje temos gráficos maravilhosos que parecem cenas de filme e cinema. E por incrível que pareça, por conta da tecnologia, os filmes, as séries, de tudo que é filmado e até os jogos, eles mudaram bastante. Como, por exemplo, eu estava jogando um jogo de videogame e uma vez, né, minha mãe foi lá, entrou no quarto para fazer um negócio, conversar comigo, e ela falou assim: nossa, Felipe, o que você está jogando? Eu falei o nome do jogo, que seria o The Witcher, né, eu sei muito bem que vocês jogaram aí esse jogo The Witcher, e eu falei assim: ah, mãe, é um jogo de videogame. E ela falou assim: nossa, Felipe, parece uma série de TV, parece um filme. Olha como que são as coisas, né? A gente vê que a tecnologia mudou muito. Bom, aí sim que eu vou entrar agora no assunto. Já que eu falei um pouquinho de jogo de videogame, eu dei ali aquele contexto maravilhoso para vocês. Bom, a gente sabe muito bem que existem várias empresas. Temos aí a Nintendo, temos a Sony, que é por conta da PlayStation, temos a Microsoft por conta da Xbox, temos o Steam Deck, né? Temos a Epic Games. E por incrível que pareça, todo ano tem jogo novo. Todo ano tá fazendo algo diferente, todo ano tá trazendo jogo interessante e bom pra gente jogar, pra jogar mesmo. Pode ser um jogo de luta que seria um Mortal Kombat ou Street Fighter, pode ser um Final Fantasy, pode ser um God of War e por aí vai. Só que é o seguinte, meus queridos, olha como que são as coisas. O jogo de videogame, ele tá trazendo uma cultura diferenciada e sempre trouxe uma cultura diferenciada. Porque na época que eu jogava videogame, existia aquele pezinho pra trás por conta de jogos de videogame, que eram assim: se você joga um jogo de videogame, ou se você é um gamer, era considerado meio pessoa assim: ah, você joga videogame, nossa, você é um nerd. Mas hoje em dia as coisas mudaram, e mudaram até pro positivo. Por exemplo, a gente vê que o jogo do Mario, e todo mundo já jogou o jogo do Mario, sabe muito bem como que o jogo do Mario é, que ele tem que resgatar a princesa, que é a Princesa Peach, temos o Bowser, temos o Luigi e por aí vai. Só que é um jogo nostálgico e todo mundo já jogou. E até hoje, a Nintendo faz vários jogos de Mario. Então temos Mario Party, Mario Wonder, Mario Kart e por aí vai. E isso é maravilhoso para a Nintendo. Porque a Nintendo faz jogos que tem a nostalgia e traz uma cultura diferenciada. E é lógico também que a Nintendo faz jogos ali do Pokémon. Cara, Pokémon, tem vários Pokémon. Pokémon Yellow, Blue, Red e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, a Nintendo sempre vai trazer essa coisa de nostalgia para os seus jogos. Como falei, temos o Mario, que é uma nostalgia maravilhosa, que todo mundo conhece o jogo do Mario. Temos o jogo do Pokémon, que é uma nostalgia que quem já viu os desenhos do Pokémon, quem já viu os filmes do Pokémon, que eu já vi os filmes do Pokémon, eu já vi o desenho do Pokémon, e hoje em dia eu não acompanho muito, mas eu sei que existem pessoas que gostam dos jogos, né? E ao mesmo tempo também a Nintendo criou uma outra franquia que se chama Zelda, que é o Link, que também vai lá salvar a princesa Zelda. E pra vocês terem uma ideia, essas três franquias da Nintendo são franquias que traz a nostalgia, que as pessoas conhecem e sabem. E outra coisa, gente, são três franquias que eu falei aqui que tem histórias boas. Não é qualquer história. Eu entendo que o Mario é a mesma história, ou eles mudam algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo são histórias boas. E quando a gente fala das outras empresas, a gente vê a Sony fazendo um God of War que falou dos deuses gregos e depois foi para os nórdicos.
Temos essa franquia maravilhosa do God of War. Também temos que falar do The Last of Us, a maior franquia de jogo de videogame ali pra Sony, que ganhou vários dinheiro por conta disso. Tem até uma série que é o The Last of Us. Gente, é um jogo que tem história, começo, meio e fim. Também tivemos aí o Crash. Todo mundo já jogou o Crash Bandicoot, que tem várias coisas do Crash. E por incrível que pareça, a Sony também já fez vários jogos do Homem-Aranha. A galera ama o Homem-Aranha, a galera joga o Homem-Aranha, consome o Homem-Aranha. E também, ao mesmo tempo, a gente vê que a Sony criou uma franquia que a gente agarrou muito, que é uma franquia totalmente do Japão. E ao mesmo tempo, essa franquia tornou-se grande, que seria a franquia Final Fantasy. Quem aqui já jogou Final Fantasy? Gente, eu já joguei o Final Fantasy. Eu acho o jogo Final Fantasy é um RPG muito legal, muito interessante, porque assim, mas tem muitos Final Fantasy. E outra coisa, gente, se tem muitos Final Fantasies, eles não são conectados. Eles falam de algo diferenciado, eles falam mesmo do mesmo tema, só que eles não são conectados entre eles. Então, assim, a franquia Final Fantasy também trouxe pra gente história. Trouxe pra gente algo interessante, algo para a gente pensar e relembrar de como é os jogos. E também temos a Xbox, que tem o Gears, tem o Halo, né? Hoje em dia temos aí Starfield, que a galera só fala do Starfield, que é da Bethesda, né? Que a Microsoft comprou ali a Bethesda Softworks e agora há pouco, assim, comprou a Activision. E então quer dizer que o Crash, que é da Activision, que a cara do Crash era PlayStation, agora o Crash está na Microsoft, que é na Xbox. Então, meus queridos, por incrível que pareça, se a gente prestar atenção, a cultura dos games, sim, elas refletem um pouco o que está acontecendo nos filmes e nas séries. Por quê? Por exemplo, tivemos aí uma adaptação maravilhosa de um desenho muito bom, de um jogo nostálgico que seria o Mario. Eu acabei de falar que teve aí, teve o filme do Mario, uma animação que a galera amou. Por incrível que pareça, nos cinemas tinha pessoas adultas, jovens e crianças indo para ver o filme do Mario, indo para ver a animação do Mario. E querendo ou não, isso traz algo diferenciado, traz uma luzinha, certo? Também temos aí uma franquia maravilhosa, que seria o Resident Evil, que temos aí séries e filmes e mais filmes, que ao mesmo tempo a gente sabe que eles erram, que essa franquia é da Capcom. É uma franquia muito boa para ser adaptada. Tem personagens que a gente gosta, que é do Resident Evil, só que a gente não entende o porquê que quando eles vão fazer uma adaptação para um filme ou para uma série, não dá certo. E a gente sabe muito bem porque não dá certo, porque eles mudam algumas coisas e não vale a pena mudar, porque assim, o jogo tá ali, a história do jogo tá ali, a gente tem aí mais ou menos 8 Resident Evil. 8. Olha como que são as coisas, com vários personagens, várias pessoas, com uma história de começo ao fim. É lógico que pode ser que os jogos se conectam entre eles, mas a gente quer entender o porquê que quando vão adaptar dá super errado. Então, a gente fica meio assim desesperado com as coisas. Ai, mas como que vai ser? Mas assim, gente, por incrível que pareça, quando nós jogamos um jogo de videogame, a gente joga o videogame pela história, pro personagem que a gente vai se apaixonar, ou não. Muitas vezes tem jogo de videogame que a gente joga com um vilão ou não com um herói. E isso também é interessante de você ver os dois lados, o porquê que esse personagem se tornou um herói e porquê que esse personagem se tornou um vilão. E é muito legal jogar com os dois, porque aí você começa a entender o porquê. O porquê que tem isso, por que aconteceu isso. Então, por exemplo, vou citar um exemplo pra vocês muito legal, God of War. Deus da Guerra, que é o Kratos. Cara, todo mundo já jogou aqui God of War. Eu sei que pode ser que você não jogou, nunca ouviu falar, mas pesquise sobre God of War para você entender que existe uma pessoa que tá ali caçando os deuses da mitologia grega e depois nórdica. E a galera ama o God of War, ama o Kratos. Também, se a gente prestar bastante atenção, a gente vê que os jogos também têm ali um começo, um meio e fim. E tem uma história. Então, assim, eu vejo que todos os jogos vai mostrar algo diferente.
algo interessante. A gente também tem que lembrar de uma franquia que veio de uma empresa, que é da empresa Ubisoft, que a gente sabe que a Ubisoft erra e acerta ao mesmo tempo, que temos aí Far Cry, temos aí também o Assassin's Creed, que o Assassin's Creed é uma franquia enorme, que tem história, que tem contexto histórico, tem coisas diferenciadas no Assassin's Creed que a gente aprende no próprio Assassin's Creed. A gente entende que quando a gente vai para a escola, a gente aprende um pouquinho de histórias, da história do Egito, da história ali dos vikings, né? História grega, romana e por aí vai, né? Só que o Assassin's Creed, ele te dá mais história, de você entender o que estava acontecendo. Lógico que temos aí um personagem fictício no meio do Assassin's Creed, só que ao mesmo tempo tem uma história, tem começo ao fim. Lógico, Assassin's Creed fala de duas facções, que tem a parte da facção que quer dominar o mundo e também tem os assassinos. Então, que é os templários contra os assassinos. Só que também, ao mesmo tempo, muitas vezes de ser assassino ou templário, existe pessoas de figuras históricas. Então, a gente vê que jogo de videogame também é cultura. Depende do jogo, né? Não é todos os jogos que tem cultura. Lógico, a gente tem que lembrar que jogo de videogame, ele é ficção. Outra coisa, um jogo que se tornou enorme e a galera ama falar sobre ele, que seria o GTA. É uma franquia enorme que veio da Rockstar. A Rockstar fez um jogo do começo ao fim e sabe muito bem que eles têm uma fanbase enorme, mas confia na Rockstar. E a Rockstar também criou uma franquia que se chama Red Dead Redemption, que é uma franquia maravilhosa, são jogos maravilhosos, são 2 jogos, certo? Eu não sei se vocês já jogaram o GTA ou Red Dead Redemption, mas eu recomendo muito a vocês já jogarem essas 2 franquias da Rockstar para entender conceito de história, conceito de como eles construíram. E outra coisa, a gente tem que também lembrar dos jogos que vêm do Japão. Né? Temos aí o Sword Art, temos o Tales of Arise e por aí vai, tem uma franquia Tales, né? Temos o Sword Art, que muitas vezes são baseados em anime ou não. E também temos os jogos do Digimon, quem já viu aqui Digimon? Então, gente, muitas vezes quando se cria um jogo de videogame ou algo, sempre vai ser baseado em alguma coisa. Ou melhor, vão ter traços de alguma coisa que está acontecendo. É lógico. A gente quer ver muito uma adaptação fiel do jogo nos filmes e nas séries. E muitas vezes isso tá errado. Já falei, temos aí o Resident Evil. E no começo do jogo eu falei sobre o jogo The Witcher, né? Eu tava jogando o jogo The Witcher 3. É um jogo muito bom. Só que o The Witcher é baseado num livro. E temos aí a série da Netflix. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai amar e por aí vai. E também, ao mesmo tempo de falar do The Witcher, eu falo também da empresa que criou The Witcher, os jogos do The Witcher, que é CD Projekt Red, que também fez Cyberpunk. Putz grila, se vocês pesquisarem o que é Cyberpunk, vocês vão ver uma galera falando bem e não falando tão bem. Só que hoje se tornou um jogo exemplo. Que seria o jogo exemplo? De não fazer, de fazer jogos certos para não dar errado. O que seria o errado? Bugs e várias outras coisas e problemas e crash no seu save ou crash ali na parte do seu jogo. Então, temos várias empresas fazendo vários jogos. E hoje em dia também temos empresas que não são empresas grandes, que são empresas indies, que fazem jogos indies. E, por incrível que pareça, os jogos indies estão tendo destaque. E isso é muito bom, porque mostra para a indústria dos jogos que a gente pode sim ficar ansioso para jogar um GTA, para jogar um Kingdom Hearts, que é da Square Enix. Putz, lembrei agora do Kingdom Hearts. Olha que legal, falar da Square Enix, você lembra do Final Fantasy e lembra do Kingdom Hearts, porque são 2 jogos que eu joguei e eu gosto.
Só que, voltando para os jogos indies, a gente vê um crescimento no mercado. E, por incrível que pareça, a gente pode perceber que daqui a pouco os jogos indies vão ser adaptados para uma série ou para um filme. Então, no geral, eu vejo, né? Pode ser que eu esteja errado ali no meio do caminho, mas eu vejo que os três segmentos, eles andam juntos. Por quê? Para se fazer um jogo, precisa de várias pessoas. E muitas vezes tem ali um ator famoso para fazer o motion capture daquele ator para os jogos. E muitas vezes atores que são só dos jogos participam de alguns filmes ou de algumas séries. Mas eles podem ser um ator de background, ou um ator que não aparece em uma cena ou duas cenas. Então, eu vejo que eles estão conectados. Por quê? Para se fazer um filme precisa de diretor, ator, roteirista, câmera, cenário e por aí vai. É igualzinho para série. E ao mesmo tempo, para fazer um videogame, para fazer um jogo de videogame, precisam de pessoas que entendem do programa que eles vão usar, mas tem o set, tem o design, tem o ator que vai ser escolhido para fazer o motion capture, tem várias outras coisas, mas se conecta. Eles se conectam entre eles, a indústria se conecta. Então, quando a gente for pesquisar um ator, mas esse ator fez um filme X, fez a série Y, mas também ele fez um videogame, um jogo, não videogame, né, gente? Um jogo ali que você jogou. Então, a indústria sempre cresce. A tecnologia sempre vai crescer. E ao mesmo tempo, a cultura, que seria essa cultura pop dos videogames, ela vai cada vez mais crescer. Porque todo mundo hoje sabe muito bem o que é um jogo de videogame. Hoje não tem preconceito contra um jogo de videogame. Hoje tem pessoas que vivem para fazer jogo, tem campeonato, vivem para fazer conteúdos sobre os jogos de videogame. Ou melhor, tem gente que tem time, campeonato e por aí vai. Eu sei que eu repeti 2 vezes campeonato e time, mas você tem uma ideia que hoje não tem mais preconceito contra isso. E antes, quando eu jogava, tinha um preconceitozinho, tinha ali uma coisa assim, você vai jogar esse videogame? Você vai jogar isso? Ai meu Deus, você não pode, bibibi. E outra, gente, quem jogava videogame era uma pessoa que ficava em casa. E hoje as pessoas estão ganhando com isso. Então, assim, a indústria sempre vai mudar. A indústria muda todo dia. Todo ano tem uma novidade. E o legal disso é que todo ano teremos filmes, séries e jogos de videogame. E por incrível que pareça, gente, quando a gente fala de filmes e séries, a gente pensa no Oscar, no Emmy, no Globo de Ouro. Só que nos jogos de videogame também temos uma premiação, que é no todo final do ano, que elege o game do ano. E isso é muito bom, porque não é que a premiação é boa, é porque essa premiação, além de você ganhar, além da empresa ganhar ou não, do jogo ganhar ou não, ela valoriza os jogos que foram lançados durante um ano. Então, gente, repito, jogo de videogame, série e filmes, eles andam juntos. Mas pode ser que cada um tem uma história, um começo, um meio e o fim. Eu vou citar aqui o exemplo de novo, Final Fantasy daí para te falar. Temos 16 Final Fantasies e eles não se conectam, mas tem história que te pega lá dentro, que te faz pensar o que está acontecendo, que te faz falar, mano, é isso que está acontecendo comigo. Ou melhor, são assuntos que são abordados no mundo inteiro, mas tem lá um jogo que pode ser Final Fantasy, ou outro, ou The Last of Us, ou um Gears, ou um Halo, não importa. O que importa é que sempre vai abordar uma história, alguma coisa que está acontecendo com você e com o mundo. Bom, eu sei que o assunto é bem confuso, mas eu sei muito bem que vocês vão dar uma pesquisada sobre isso. Eu sei que vocês vão pensar um pouquinho, né, ali, absorver esse assunto, absorver o que eu acabei de falar. Eu sei que eu falei demais, mas é isso, gente. Séries Anos fica por aqui. E é isso, gente. Vai pesquisando aí. Fui. Nossa, mãe. Caramba. Só te falar de jogo
fiquei assim com vontade de jogar mais jogo, hein? Ai, é muito jogo, é Final Fantasy, é Nintendo, é Sony, é Xbox, é compra da Xbox por causa da Activision. Ai, é muito confuso, uma indústria que, olha, eu bato palma pra quem é programador de videogame, porque, olha, é muita coisa pra lidar, tem o CEO sei lá o que, CEO sei lá o que, meu Deus, mas só falar de jogo dá uma vontade de jogar jogo de videogame, poxa. Cara, você tá aqui, né? Bom, só te falar um negócio. Acabou. Vai jogar seu jogo de videogame, jogar um FIFA. Ou, não sei, né? Jogar um Homem-Aranha. Ou jogar qualquer coisa. Jogar um Mortal Kombat, né? Então tá, tá? Tchau. Tchau.